amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Encontro do Esporte desse final de semana. Olha, o Encontro do Esporte continua temático. Hoje vamos mostrar a ecoterapia. Estamos na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Aqui você pode observar uma pista de saltos, mas hoje não vamos falar do The Best Jump, a grande prova que ocorre aqui, uma das principais do calendário mundial, mas vamos falar sim dessa ecoterapia, que é uma terapia utilizando cavalos, especialmente para crianças que têm algumas patologias como paralisia cerebral, síndrome de Down e tantas outras. Mas a terapia também serve para crianças hiperativas e pessoas ditas normais. Olha, um programa que eu garanto, muito especial. Não saia daí, que em seguidinha, após o rápido intervalo comercial, eu volto com o meu amigo Sandro e a galera da Cavalo Amigo Ecoterapia para mostrar como funciona esse trabalho maravilhoso, tá certo? Em seguidinha eu tô de volta, não saia daí! Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. É isso aí, meus amigos do nosso Encontro do Esporte, falamos direto da Sociedade Hípica. Nos últimos programas a gente tem apresentado, além de ser itinerante o programa, também temático. Falamos alguns programas com a arbitragem, no último final de semana falamos sobre a clínica de medicina do esporte lá com o Dr. Félix e hoje nós estamos aqui na Sociedade Hípica com meu amigo Sandro Fernandes e com a Mancinha já ao nosso lado para falar sobre ecoterapia. A Cavalo Amigo Ecoterapia, que trata aí de crianças que têm algumas necessidades especiais, outras que não têm tantas necessidades especiais assim, mas que também podem vir fazer a terapia com cavalos aqui na Sociedade Hípica. Tem muitos assuntos para falar sobre esse tema específico, é um tema que há muitos e muitos anos eu converso com o meu amigo Sandro aqui no programa, mas que hoje a gente retoma esse assunto num programa específico, temático sobre a ecoterapia. Sandro Fernandes, diretor da Cavalo Amigo Ecoterapia. Tudo bom, meu irmão? Obrigado por nos receber aqui. Obrigado, eu que agradeço, Léo, pela visita, produção, e falar da nossa paixão, que é a ecoterapia, né? Vamos falar então, explicar como começou a ecoterapia no Brasil, no mundo, quem é que faz a ecoterapia. Explica um pouquinho para a gente dessa origem. Certo. O nome ecoterapia, tá, é uma marca registrada da Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil. E a ecoterapia ela se inicia na Europa, né, para tratar do pós-guerra, para tratar de enfermos da Batalha das Guerras, né? Mas muito antes disso, Hipócrates já recomendava o cavalo para diversos males, né? Males inclusive da alma, né? Então a gente percebe que o cavalo ele traz inúmeros ganhos, benefícios físicos, psicológicos, né? E não só para crianças especiais, mas também as normais. Enfim, a ecoterapia é para todos, né? Para todos, independente de idade, né? Mas a origem de vocês começou com as crianças que antigamente se chamava de necessidades especiais, não sei se ainda se chama. Isso, esse nome já mudou, hoje é criança com deficiência, né? Mas surge realmente o nome ecoterapia para tratar de crianças especiais, né? E agora nós temos uma parceria com a Sociedade Hípica Porto Alegrense, que nos acolhe aqui há 12 anos. Vamos galgando sempre inúmeros resultados, inúmeros ganhos, né?
não só com as crianças normais, mas também com as especiais, inclusive, né? E a hípica, a Sociedade Hípica Porto Alegrense aqui, o foco dela realmente é responsabilidade social, né? Ela é nossa parceira há muito tempo já. Quais são as patologias que mais procuram vocês aqui e vamos explicar um pouquinho o que acaba beneficiando essas crianças e quem procura essa terapia? Boa pergunta, Léo. Por incrível que pareça, as que mais são procuradas são as crianças com problema de déficit de atenção, de distúrbio de aprendizagem, né, da hiperatividade. Não são só as crianças especiais. Muita demanda da procura é para esse tipo de patologia dita moderna, né, que realmente traz muitos benefícios. O cavalo é o melhor professor para essas crianças, né? Então quer dizer que aquele garotinho que fica dentro de casa jogando bola, comendo o dia inteiro, jogando videogame, fazendo barulho, jogando bolita dentro do apartamento, esse é uma boa indicação para vir procurar a ecoterapia. Excelente, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso praticante, porque realmente nós somos bichos e a gente precisa ter contato com a natureza, com o animal, né? Então cada vez mais existe o estudo de um americano sobre déficit de natureza, onde as crianças não têm contato com a natureza, trancadas em condomínios, sempre no videogame, como tu falou, e elas têm a necessidade de ter esse contato com a natureza, e é aqui. E não precisa ser sócio da hípica, né, para fazer ecoterapia, né? Todos podem fazer. Bom, depois a gente vai dar o serviço, quem já começou a se interessar, em seguida a gente vai dar um site ou a rede social, no final da entrevista a gente passa o serviço para vocês. Essa aqui é a Mansinha. Essa é a Mansinha, é a número 1, né? É a nossa garota propaganda, ela que iniciou há 12 anos atrás com a Silvia Schaefer, atendendo um praticante com paralisia cerebral. E realmente ela é um cavalo muito especial, né? Treinado para a ecoterapia, realmente é excepcional. Ela já está na melhor idade. Já está na melhor idade, ela é a terapeuta master aqui, que a gente chama, né? Ela tem 29 anos? Em torno disso aí, 28, 29 anos por aí. Um cavalo bem cuidado, a gente pode ver, exato. Como diz o nome dela, é Mansinha. E a minha pergunta é a seguinte, Sandro, o que esses bichinhos têm que agregam tanto? Agora eu queria falar mais especificamente dessas crianças com deficiência, com tipo síndrome de Down, paralisia cerebral. O que esses bichinhos, que energia, além do equilíbrio, de tudo que a gente ainda pode falar, mas que energia tem um cavalo que ajuda tanto uma criança que precisa de um cuidado tão especial? Sabe? Certo. Muitas pessoas, Léo, acham que um cavalo velho é bom para a ecoterapia. É totalmente equivocada essa conversa, né? Um cavalo para ecoterapia tem que ser um cavalo saudável, né? A criança que procura o serviço de ecoterapia procura saúde, procura melhorar sua qualidade de vida. Então tem que ser um cavalo com saúde, ok, com alimentação balanceada, com tratamento especial, né? Tranquilo, né? Tranquilo, calmo, né? A gente trabalha muito com a raça crioula, que é uma raça que vem crescendo muito, não só aqui no estado, mas no mundo inteiro, né? Então a gente é um cavalo, e o temperamento do crioulo é um temperamento dócil que facilita também o trabalho. E além do que, o que essas crianças procuram? A força do cavalo, que foi montado em cima do lombo do cavalo, que os grandes heróis ganharam suas batalhas. Bom, nós estamos conversando com o Sandro Fernandes, que é um dos diretores aqui da Cavalo Amigo Ecoterapia, na Sociedade Hípica de Porto Alegre. Também estamos conversando com a Mansinha aqui, que está junto conosco. Em seguida ela vai trabalhar um pouquinho também, que ela trabalha 3 vezes por semana, é isso? 3 turnos por semana. 3 turnos. Para não estressar ela. Claro. Até porque ela já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Exatamente, a gente tem esse cuidado também, né? De dar o descanso necessário, de o cavalo poder ser cavalo, né? Quando ele não está trabalhando, para ele poder emprestar a sua saúde, né? Porque se ele trabalha full time, ele vai ser um cavalo que não vai ter tanta saúde, não vai emprestar tantos benefícios como se propõe, né? No programa de hoje a gente ainda vai conversar com outros profissionais dessa equipe multidisciplinar que o Sandro falou, como terapeutas, psicólogos. Hoje, infelizmente, a nossa amiga Silvia não está aqui, que tem uma parceria muito forte com o Sandro, mas vamos falar com psicólogos e vamos deixar essa parte emocional, afetiva, para um pouco mais adiante. Mas eu queria que tu falasse tecnicamente essa parte, especialmente, eu vi tu comentando sobre a força do cavalo, mas
o equilíbrio do cavalo, que equilíbrio é esse, que força, que troca de experiência entre o paciente e o terapeuta, no caso, que é o cavalo, que existe? Eu queria te parabenizar, que você só está fazendo pergunta excelente, né? O cavalo, ele faz um movimento tridimensional. O que é o movimento tridimensional, né? São 6 movimentos num segundo. Ele imita a passada humana. Então, com a passada humana, o cavalo ele vai caminhar para o praticante. Então, o praticante ele vai fazer uma releitura, né, do que é caminhar. E aí que está. O cavalo, no movimento tridimensional, ele vai mexer todo o corpo do praticante, fazendo com que ele melhore a sua marcha. Para quem caminha, já vai melhorar a marcha ao caminhar, e para quem não caminha, vai começar a caminhar, né? E não só também a parte física, mas é os 5 sentidos que o cavalo também vai estar trabalhando. A fala, o tato, né, a audição, enfim, todos os sentidos. Por exemplo, quando a criança, ela está lá em cima, aqui em cima do cavalo, no início ela fica com um pouco de medo e isso faz com que ela acabe se segurando e tentando forçar um equilíbrio. Como é que funciona esse início? Assim, isso também acontece? Acontece, isso é normal, porque estar em cima de um cavalo grande, para muitas crianças, é o medo maior que possa existir, né? Os outros medos passam a ser secundários, né? Porque o cavalo, ele por si só, o tamanho já impõe o medo, impõe um respeito, né? E os outros medos passam a ser muito secundários, né? Porque estar em cima do cavalo grande realmente é o maior desafio para aquela criança. E os medos acontecem mesmo. A gente vence essa barreira dos medos, né? 1 ou 2 sessões, aí a criança já perde, já entra no esquema, no contato com o cavalo. E aí essa relação, ela é um fator de construção diário, né? Realmente, ao contrário de outros esportes, Léo, até que eu tive a oportunidade de ouvir as suas entrevistas, essa paixão aqui só aumenta. Então, assim, quando o praticante ele está ok, está caminhando, não precisa de mais ter auxílio terapêutico, a nossa alta é passar para a escola de equitação, né? Porque a gente também faz a iniciação do pré-esportivo, né, da hípica. A escola de equitação aqui funciona a partir dos 6, 7 anos e a gente já vai treinando esses futuros cavaleiros ou amazonas, né, para estar competindo aqui na hípica, saltando the best jump, quem sabe, isso é todo o objetivo nosso, né? Eu acho que quando a gente consegue aliar um animal tão maravilhoso com o esporte, acho que é uma combinação perfeita. Perfeita, perfeita. A gente tem, como a gente está aqui há 12 anos, a gente já teve praticantes aqui do pré-esportivo com 4, que hoje está adolescente que não sai de noite para que sábado de manhã tem que fazer a melhor prova e, se possível, ganhá-la. Bom, o espaço que vocês têm aqui é maravilhoso, né? O Julião está mostrando aí algumas imagens, lá atrás o pessoal da escola já, né? Como é que funciona essa escola e esse espaço maravilhoso? Então, Léo, a gente tem uma área de 10 hectares aqui na cidade hípica Porto Alegrense. Isso aí se tratando de cidade, isso é quase inexistente, né? Então a gente tem uma área privilegiada. Temos picadeiro coberto, que é esse aqui atrás, né? Onde acontecem as aulas em dia de chuva. Temos picadeiro coberto, que é uma pista de adestramento oficial, que é onde acontece as aulas também com uma forte chuva. E com um dia perfeito, um dia bonito, um dia ensolarado, as aulas acontecem nos 10 hectares lá para trás, que as crianças apelidaram de floresta. No meio do bosque. No meio do bosque, exatamente. Maravilha. Bom, para a gente encerrar, mais 2 questões aqui para o Sandro. A gente vai continuar por aqui, depois se precisar o Sandro volta para nos auxiliar em mais alguma questão, mas como faz para procurar vocês, né? As redes sociais estão aí, hoje é o modo mais fácil, né? Um site. E quem pode procurar? A gente falou em algumas patologias, mas além de síndrome de Down, além de paralisia cerebral e aquelas outras mais modernas, né? Quem pode procurar e como procurar? Então, a ecoterapia é para todos, né? A partir dos 2 anos de idade, a gente já pode começar a fazer uma estimulação precoce e até os 60, 70, vai depender de uma avaliação que a gente faz aqui, é feita, que são 1 ou 2 restrições para fazer a ecoterapia, que são poucas. Então, assim, osteoporose, por exemplo, o enfraquecimento dos ossos não é um bom
uma boa terapia. Não é indicado. Não é indicado, mas o resto, né? E não precisa ser sócio da hípica. A sociedade hípica é aberta à comunidade, né? Não precisa ser sócio para fazer escola de equitação, não precisa ser sócio para fazer ecoterapia. Enfim, todos podem e devem procurar para melhorar sua qualidade de vida, né? Sandro Fernandes, diretor da Cavalo Amigo Ecoterapia, quero te agradecer aí demais por estar nos recebendo aqui hoje, parabenizar por esse trabalho, mando um abraço para a Silvia, para toda a equipe, para a diretoria aqui da Sociedade Hípica, que eu sei que investe muito nessa questão social, né? Inclusive o Bosco, quando secretário de esportes, fez uma parceria aqui com algumas crianças de baixo poder aquisitivo. A gente sabe que manter um cavalo não é um custo barato, né? E tem pessoas que realmente não têm condições de pagar. Eu vou no programa de hoje em seguida entrevistar uma mãe que está nessa batalha aí, precisa de parcerias, e mesmo assim vocês conseguem fazer tudo isso que vocês estão fazendo aqui e ajudar tanta gente, que eu acho que é o que mais acaba dando o prazer de vocês fazerem e trabalharem com a ecoterapia. Obrigado. Eu que agradeço, Léo, e estamos sempre à disposição de vocês, e mando abraço pro Bosco lá. Tá certo, então a gente encerra esse bloco aqui com o Sandro e com a Mancinha, com a imagem deles aqui a gente se despede nesse bloco, mas tem muito mais Encontro do Esporte que está apenas começando. Voltamos em seguida da Sociedade Hípica Porto Alegrense. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. O Encontro do Esporte está de volta da Sociedade Hípica, hoje mostrando aí belas imagens, um lugar maravilhoso, esse clube bem no extremo sul da capital, mas o nosso tema hoje, já que o Encontro do Esporte anda temático, é Cavalo Amigo Ecoterapia. A ecoterapia, que é o mote do nosso programa de hoje. Eu estou aqui à minha esquerda com a Cláudia Lacerda, ela é mãe do Caio, um menino de 8 anos que tem paralisia cerebral. Em seguida a gente vai mostrar algumas imagens, ele fazendo o tratamento com o Tonhão, que é o terapeuta dele. Mas eu quero falar da Cláudia também essa luta que eu falava com o Sandro, que muitos pais têm de acompanhar os seus filhos que têm esses problemas de saúde, infelizmente, mas tem que enfrentar, tem que encarar. E às vezes o poder público não disponibiliza isso. E para isso também a Cavalo Amigo, a Sociedade Hípica tem essa questão da responsabilidade social. Cláudia, obrigado por nos dar essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser um depoimento, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do Caio, quantos anos ele tem, um pouquinho da doença, dessa patologia que ele tem. Bom, o Caio ele tem 8 anos e ele nasceu prematuro e devido às complicações do parto ele ficou com paralisia cerebral, bastante lesão no cérebro, que compromete muito a parte motora dele. Então ele não anda, ele é cadeirante. Na verdade ele não tinha nenhum controle de pescoço quando a gente chegou aqui na hípica, aqui no Cavalo Amigo. Eu brinco que ele ficava como um tatu-bola, a gente tentava sentar ele e ele rolava. E assim... Vocês procuraram, tem cerca de 1 ano que ele está fazendo a terapia. Como é que era ele antes? O que trouxe vocês até a hípica para procurar esse tipo de terapia, Cláudia?
Foi uma procura minha, assim, de algum método, né, além da fisioterapia convencional, que pudesse ajudá-lo, né, porque eu via a evolução dele que, ao meu ver, era lenta, né, eu digo, a gente quer mais, a gente fica na ansiedade que a criança desenvolva mais. No caso dele, me angustia muito essa questão social de não anda, é cadeirante, né, e aí pesquisando sites e com médicos falaram da ecoterapia, dos benefícios que a ecoterapia podia oferecer. E aí eu fui pesquisar na internet e procurei, logo soube da ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, então eu fui procurar um centro filiado à ANDE, né, que isso me garante que eu tenho os profissionais qualificados, que eu tenho toda a estrutura correta para oferecer o atendimento adequado para ele. E aí chegasse até a Cavalo Amigo. Isso, daí eu comecei, eu namorei a Silvia uns 3 anos, eu acho, por telefone, por internet, né, falando do tratamento, mas assim, eu não tinha recursos próprios para fazer para pagar o tratamento do Caio. Então aí a Silvia me apresentou o projeto Ecoterapia Solidária, que poderia uma empresa então adotá-lo, né, apadrinhá-lo nesse tratamento, e aí eu comecei uma busca de divulgar isso, divulgar a história do Caio. Eu fiz um vídeo na época, colocamos no YouTube, compartilhamos, para que algum empresário visse e de repente entendesse, essa criança tem essa patologia, ele pode melhorar muito com esse tratamento e você, empresário, pode ajudar, né? E foi justamente com o compartilhamento desse vídeo que o Caio conseguiu um padrinho, então, e começou a custear o tratamento dele aqui. Tu utilizasse um pouquinho da tua formação profissional, a Cláudia é publicitária, usou um pouquinho da formação dela, mas a gente sabe que tudo isso é mais do que a formação, com certeza o amor de mãe supera muito essas questões, né, Cláudia? Eu sempre digo assim, pelo meu filho não tem como não pedir, né? E até porque eu digo assim, faz muita diferença na vida dele, na qualidade de vida dele, e é uma ajuda que as empresas podem prestar, né? Que na verdade é um serviço de ambas as partes, porque eu também estou divulgando essa questão da responsabilidade social, que as empresas têm esse papel, podem cumprir esse papel e ajudar, né? Então a partir daí a gente foi atrás, e aí agora o Caio vai fazer 1 ano que está aqui fazendo tratamento. Então vamos falar desse tratamento, dessa terapia que o Caio está fazendo. Nós mostramos a Mancinha no início do programa, né? E agora, em seguida, a gente vai mostrar aí o Tonhão, que é o terapeuta dele. O que o Tonhão e a Silvia e o Sandro e os profissionais aqui já conseguiram agregar para o teu filho antes de iniciar o tratamento e agora, passado praticamente 1 ano, Cláudia? A gente viu assim o Caio, em primeiro lugar, que é, vamos dizer, mais subjetivo, mas não menos importante. O Caio começou, eu vim aqui inicialmente buscando uma criança que melhorasse sua postura. Eu vim procurando a parte física, imaginando que ele poderia sentar sozinho, que ele poderia vir a caminhar. E me surpreendi quando eu vi que o tratamento é além disso, né? Ele é uma criança que conseguiu... Hoje ele tem muito mais noção das coisas ao redor dele, ele interage muito melhor, né? Desenvolveu a parte da fala mais, ele fala algumas palavrinhas, algumas sílabas. No início do ano, no verão quente, assim, ele pedia água em casa, ele não sabia dizer o G, ele pedia água. E aí o Tonhão entrou de férias e ele andou com a Dandara. E aí a gente dizia para ele, a Dandara é uma égua, filho. E aí ele começou a chamar égua e logo chamou água. Então tu vê, associou as coisas. Ele hoje tem um controle melhor de pescoço, ele já controla assim a metade superior do tronco, ele já consegue, se eu colocar ele numa cadeira comum, ele senta alguns segundos, consegue se apoiar, coisa que ele não conseguia quando chegou aqui, como eu disse, ele era um tatu-bola, né? E a motricidade fina dele foi muito aperfeiçoada, ele não tinha nenhuma coordenação motora nas mãos. E aí ele, com a prática, ele aprendeu a segurar as rédeas do Tonhão. E quando ele aprendeu a segurar as rédeas do Tonhão, automaticamente o cérebro dele aprendeu que ele conseguia fechar bem a mão. E ele frequenta a escola, está no 1º ano do ensino regular. E hoje ele consegue pintar, desenhar, fazer os trabalhinhos dele sozinho, segurando o lápis comum, como qualquer outra criança. Bom, e desde que eu cheguei aqui, não só nessa entrevista que eu estou conversando contigo, ou mesmo que a gente estava conversando fora do ar, eu vejo que sempre que tu falas
da questão do tratamento, da melhora dele, teu olho está brilhando, porque realmente a gente vê, isso já é científico hoje em dia, e tu nos traz, além da parte científica que o Sandro também nos trouxe, a parte prática. Isso funciona, a população só precisa ter acesso a isso. Tanto assim, o Caio daí agora até março ele teve o apadrinhamento e para abril em diante ele não tinha. E eu digo, não, eu não posso deixar o meu filho sem esse tratamento que está trazendo tantas vantagens para ele, tantos benefícios, o quanto ele está melhorando, né? Então nós seguimos o Cavalo Amigo me ajudando e nós divulgando nas redes sociais essa questão da ecoterapia solidária, e agora o Caio está fechando um novo apadrinhamento, né? Porque eu digo, não tem como parar, nós não podemos parar. Eu vi nesse quase um ano um benefício que em praticamente 7 anos a gente não tinha conseguido. Eu praticamente não tinha mais esperanças de ver meu filho sentar sozinho e essas coisas que parecem tão pequenas, mas que para a gente é de imensa importância, né? E hoje eu vejo uma criança que diziam que não conseguiria respirar sozinha, hoje está pintando o seu nome na escola, né? Sozinho, está conseguindo se comunicar, ainda que ele não fale tão bem, mas ele está conseguindo se comunicar, isso é muito importante. Mais importante é ele evoluir constantemente, né, Cláudia? Isso é uma questão fundamental para a criança ir sempre evoluindo. Ele tem uma outra síndrome também, que tu me falavas antes, que tem o problema das convulsões, e isso também melhorou acima da expectativa. Sim, ele tem síndrome de West, que é uma síndrome de epilepsia de difícil controle. Então, ele é uma criança que tem convulsões com muita frequência, tinha convulsões com muita frequência. Os médicos me dizem que a criança com síndrome de West ela pode ter crises diárias. O Caio estava tendo uma cada mês, menos, cada 3 semanas ele tinha uma crise convulsiva. E hoje os médicos disseram, se ele tiver uma por mês, tá bom. Menos do que uma por mês a gente tem que avaliar, porque o tratamento não está bem. E eu tinha um pouco até de medo que ele viesse, ia ficar cansado no cavalo, e na verdade ele relaxa muito, né? E hoje ele tem tido uma crise a cada 3, 4 meses, o que para uma criança de epilepsia de difícil controle é um excelente controle, né? 300% melhor. Isso, se podia ter uma por mês, eu digo. E ainda eu brinco, ele teve uma crise a cada 2 meses, aí passou, ficou 3 meses sem crise, aí a próxima crise levou 4 meses. Eu digo, filho, vamos indo, a próxima é só daqui a 5 meses. A gente quer mais, né? Cada vez passar mais. Bom, nós estamos conversando com a Cláudia Lacerda, a mãe do Caio, menino de 8 anos, que faz a terapia aqui na Cavalo Amigo, na Sociedade Hípica. Para a gente encerrar esse bate-papo, eu vi que tu te empolga com essa questão de trazer mais crianças e uma parte maior da população. Infelizmente, a Sociedade Hípica e a Cavalo Amigo não podem atender todas as crianças, mas tu tens a ideia, então, de procurar, de alguma maneira, uma ONG, alguma coisa que possa transcender não só o problema do teu filho, mas atender mais crianças. Uma coisa que o Caio sempre me ensinou, ele veio para me ensinar isso, né? Eu digo, o benefício que eu ganho com ele, que eu vejo ele ganhar, eu gostaria que outras crianças ganhassem, né? Porque eu fico tão maravilhada com isso, e aí eu penso, poxa, e aquelas que poderiam estar melhorando e não estão, né? Então, assim, eu tenho feito um trabalho nas redes sociais de divulgar bastante esse projeto da ecoterapia solidária, porque, na verdade, eu acredito na boa vontade das pessoas. Para mim, o empresariado não conhece suficientemente essa lei de doações, essa lei de responsabilidade social, não conhece a seriedade do trabalho do Cavalo Amigo, que isso representa, né? De tu investir na reabilitação de futuros cidadãos da sociedade. Então, assim, eu estou pensando, não sei se a gente está pensando em ver parcerias, alguma ONG, assim, para realmente divulgar cada vez mais e que mais empresas venham a adotar mais crianças para fazerem parte desse projeto, porque com certeza, eu digo, é um investimento que a sociedade vai ter o retorno em futuros cidadãos, né, mais reabilitados e mais atuantes, né. Maravilha. Cláudia Lacerda, mãe do Caio, menino de 8 anos, que você viu aí algumas imagens durante essa entrevista. Nós vamos acompanhar ainda mais um pouquinho o tratamento ou a terapia que ele faz aqui. E isso para nós é muito importante. Obrigado e parabéns por essa história de vida muito linda tua e do Caio. Obrigada a vocês, e realmente, assim, fica o meu apelo para o empresariado
Ficar de olho, se informar, ligar aqui para o Cavalo Amigo, pesquisar no site, no Cavalo Amigo, o projeto Ecoterapia Solidária, porque é um projeto realmente sério que vale a pena. É isso aí, o empresário, então, o que a Cláudia está falando é o seguinte, o empresário adota, entre aspas, uma criança que precisa desse tratamento, arca com os custos desse tratamento, que é um custo um pouco elevado especialmente para quem tem baixa renda, então, e não tem condições de arcar com esse tratamento. Então, a gente espera que o empresariado fique solidário a essa causa e venha também para a terapia, para a ecoterapia, tá certo? Enquanto do esporte faz o intervalo, nós voltamos em seguida aqui da Sociedade Hípica. Não saia daí. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. É isso aí, meus amigos, o Encontro do Esporte está de volta da Sociedade Hípica, falando hoje sobre a ecoterapia. Já está ao meu lado aqui o psicólogo Ítalo Sampaio, que vai falar um pouquinho para a gente como funciona essa questão da psicologia, da terapia propriamente dita. Vai falar um pouquinho da educação infantil, que é uma das especialidades do Ítalo. E nesse bloco a gente também vai mostrar o trabalho, o Julião já pode ali mostrar, a Paula, que é outra terapeuta, psicóloga, o Caio, que nós falamos no último bloco, a Cláudia está ali, a mãe do Caio, que é esse menino que nós apresentamos com a mãe dele, que tem paralisia cerebral e que está ali se preparando para iniciar junto com o Tonhão, que é esse terapeuta, como se diz aqui, que de assustador só tem um nome. Mansinho, 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 um cavalo muito querido. Ítalo, meu amigo, tudo bem? Obrigado por nos receber aqui para a gente mostrar a ecoterapia. Muito grato à oportunidade, né, que nos está sendo oportunizada agora, de mostrar esse importante trabalho que é a ecoterapia, né, em que o praticante, né, que é o chamado paciente, e aqui nós chamamos de praticante porque ele tem realmente uma participação ativa em todo esse processo, né? A interação com o cavalo, a andadura do cavalo, os efeitos que essa andadura do cavalo produz no praticante e as respostas que esse praticante acaba dando, né, em função dessa andadura do cavalo, realmente traz significativas melhoras, tanto na questão motora, quanto na questão emocional, quanto na questão social desse indivíduo, que vai descobrir, através da ecoterapia, dessa abordagem terapêutica, as suas potências, as suas capacidades, a autoconfiança, a autonomia, para que esse indivíduo possa se ressignificar e ocupar um espaço dentro da sociedade, claro, dentro do grupo familiar, e assim se desenvolver. A importância da ecoterapia, sob o ponto de vista da sua abordagem, que é biopsicossocial, trabalhando os aspectos motores, os aspectos de ordem emocional, as questões físicas, e fazendo com que esse indivíduo realmente se desenvolva e adquira a autonomia. Né? O grande mérito também da ecoterapia é que o trabalho é um trabalho transdisciplinar, né? Há vários profissionais, tanto da área da saúde como da área da educação, trabalhando nesse processo. Então é um trabalho assim de muita riqueza, de um grande movimento, né? Envolvimento afetivo,
profissional, porque há psicopedagogos, há pedagogos, há psicólogos, há educadores físicos. Multidisciplinar mesmo. É um trabalho realmente assim, muito intenso, e os resultados é o que impressiona, né, nessa abordagem O terapêutica. depoimento que a Cláudia, que é a mãe do Caio, que vocês estão vendo nas imagens aí agora, nos deu é impressionante, é acima do que os próprios médicos recomendam. Sim, sem dúvida nenhuma. A interação do praticante com o cavalo e com a equipe transdisciplinar, né, realmente o nível de estimulação sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto motor, desenvolve sobremaneira esses indivíduos, e os resultados são, em curtíssimo espaço de tempo, são observados, né? É muito importante que as escolas, que quem trabalha com educação, porque não é só apenas questões o olhar da doença, porque a ecoterapia ela foge o olhar da doença e volta para o indivíduo, para as potencialidades desse indivíduo, para o reencontro das autonomias desse indivíduo. E no caso, a gente está mostrando o Caio, tem essas autonomias, mas estão escondidas. Com certeza. O Caio tem grandes possibilidades, como todos nós temos nossas limitações, mas também temos as nossas habilidades, as nossas competências, e essas habilidades e essas competências, sob o ponto de vista da ecoterapia, são muito brevemente evidenciadas, fazendo com que esse indivíduo adquira, dentro do cenário social, o seu espaço. Ô Ítalo, o Julião, nosso cinegrafista, está mostrando aí junto com a Paula, e toda a equipe, o Sandro está ali também dando um auxílio, eles estão mostrando aí uma sessão, a gente pode dizer assim, do Caio. O que está sendo feito? O que é essa sessão? Vamos exemplificar aí com a imagem do Caio. Bom, o que nós podemos observar é que o Caio, né, juntamente com a terapeuta, a Paula, e mais o outro grande terapeuta, o Coringa na terapia, é o Tonhão, né? Por quê? Porque a sua andadura produz no Caio uma série de estimulações, né? Tanto de ordem motora, mas de ordem emocional, porque o Caio, né, pelo fato dele estar montado no Tonhão, no animal que pesa cerca de meia tonelada, né, e ele vivenciar essa experiência, né, de estar de um modo ou de outro, conduzindo, né, respondendo aos estímulos que o Tonhão e que a terapeuta, né, e a terapia como um todo produz nele, isso vai fazendo com que ele tenha grandes ganhos de ordem cognitiva, de ordem emocional, né. Por exemplo, desculpa te interromper, mas a Paula está trocando ali a posição dele, está cruzando as pernas dele. Eu vi que isso foi, entre aspas, um comando assim, né, da terapia. Por exemplo, o que é isso que ela está fazendo? Fazer mudanças da posição do Caio, né, enquanto o cavalo faz a sua andadura, obriga agora, por parte do Caio, fazer uma adaptação a essa mudança, né? E isso vai fazendo com que ele ganhe, né, não só no aspecto motor, no aspecto muscular, esquelético, mas no seu aspecto psíquico, no seu aspecto emocional. É como ele se redescobrisse. Na verdade é isso, redescobrir as suas habilidades, as suas potências, né? E com isso ele vai adquirindo autonomia, né? Autonomia, as suas vontades, os seus desejos, as suas expressões. A autonomia é o grande mérito, né, da abordagem pela ecoterapia. Ô Sandro, faz favor, a gente tinha combinado que o Sandro ia voltar em alguns momentos aqui do nosso programa. A questão da montaria dupla, né? Geralmente quando as crianças têm uma certa autonomia, ela faz sozinha no cavalo, mas esse é um caso especial, específico? Exatamente, ele é um caso pontual, Léo. Por quê? Porque devemos sempre questionar a validade da montaria dupla, né? Porque o praticante, ele não consegue ficar no cavalo sozinho, fazendo uma montaria simples. Ele precisa, nesse caso, do apoio do terapeuta, né? A parte de controle de tronco, de cervical. Então, portanto, aí é justificada a montaria dupla. Sem esse caso, não é recomendada a montaria dupla.
Por exemplo, uma criança com síndrome de Down já faria sozinha, que tem uma coordenação um pouco melhor. Exatamente, o síndrome de Down já faz a montaria simples, só que com porém. Como grande parte dos síndromes de Down são cardiopatas, né, é proibido veementemente o trote, que é outro tipo de andadura. A gente trabalha com 3 andaduras: o passo, o trote e o galope. Esse é o passo que o Caio Esse é o passo. A ecoterapia é baseada no passo, né? Em alguns casos no trote. O síndrome individual não pode fazer trote porque vai... a frequência cardíaca. Exatamente. Ele pode dar uma disritmia até vir a óbito, né? Tá certo. Obrigado, Sandro. Vamos continuar aqui com o Ítalo para falar um pouquinho da educação infantil especificamente. O Sandro falou que atende de todas as idades, né? Mas na educação infantil, que é uma das tuas especialidades, Ítalo, também existe um trabalho e um tratamento bem específico. Sim, crianças do 0 aos 3 anos é extremamente importante uma formação estrutural por parte da sua família, que é o primeiro grupo de pertencimento de uma criança. Então, assim, aqui nós atendemos crianças com déficit de aprendizagem, com déficit de concentração e, portanto, de aprendizagem, né? Então, assim, a ecoterapia reforça a extrema importância do quanto é importante investir na formação da infância do indivíduo. Porque como nós atendemos aqui, às vezes, adultos, nós atendemos adultos aqui com grandes dificuldades, inclusive de ordem motora, de ordem afetiva, porque esse trabalho não foi feito na infância. Então, quando eu digo que... em que pese eu tenho aí algumas áreas de estudo, mas eu seja um defensor da educação infantil, porque é realmente o grande momento de investir, né, no indivíduo, na educação infantil, em particular do 0 aos 3 anos de idade. A gente vê a expressão do Caio quando está no cavalo, ela se transforma. Só no falar no Tonhão, ou falar em vocês, os profissionais que acompanham ele já tem uma expressão no rosto diferente. É visível essas alterações nas crianças, né, Ítalo? Com certeza. Experimentar a andadura do cavalo produz no cérebro do praticante, e a gente observa isso quando você diz, só em falar para o Caio, né, do momento da ecoterapia, em falar no Tonhão, em falar nesse momento da vinda da ecoterapia, isso produz uma descarga de uma série de neurotransmissores, de substâncias, de estímulos, de substâncias químicas no cérebro do Caio, que lhe dá uma sensação extremamente prazerosa, uma sensação de bem-estar, de contentamento, porque ele, na verdade, ele acaba se descobrindo, né, se revelando, se ressignificando, e as probabilidades, pelo fato desse trabalho estar sendo feito tão precocemente com o Caio, há grandes possibilidades do Caio se desenvolver como um homem, né, se desenvolver a partir dessa idade como um adulto, com grandes possibilidades, né? O grande exemplo, eu digo, o Stephen Hawking, que é um físico, né, que vive na cadeira de roda, é um ícone na ciência, né? Então, assim, em que pese ele está com as suas limitações por estar numa cadeira de roda, é um ícone, né, científico da Academia Científica Mundial. Então, assim, o Caio tem, através da ecoterapia, a gente já observou grandes e significativas melhoras no Caio e acreditamos realmente, né, pelo trabalho que nós fazemos aqui, que o Caio não só já desenvolveu, mas há uma possibilidade de desenvolver muito mais, né, não apenas as questões motoras, mas a sua questão cognitiva e a sua questão de autonomia, de ter vontade, de poder decidir os rumos da sua vida. Maravilha. Ítalo, terapeuta, psicólogo aqui da Cavalo Amigo Ecoterapia, dentro da Sociedade Hípica. Quero te agradecer, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vamos encerrar esse bloco então, mostrando o nosso amigo Caio, junto com a Paula. Em seguidinha a gente vai conversar com a Paula para saber um pouquinho mais desse tratamento que ela está, nesse momento, fazendo aí com o garoto Caio, tá certo? No intervalo, voltamos em seguida com mais atrações no nosso Encontro do Esporte. Não sai daí. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado,
muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. É isso aí, meus amigos, último segmento do nosso programa Encontro do Esporte desse final de semana. Continuamos falando sobre a ecoterapia, estamos na Sociedade Hípica, um programa temático muito especial, falando dessa terapia que utiliza os cavalos como meio para atender pacientes das mais diversas patologias ou não. Às vezes não há necessidade de ter uma patologia específica, como a gente vem mostrando durante o programa, a patologia do Caio, esse menino de 8 anos que tem paralisia cerebral e que a própria mãe, a Cláudia, já demonstrou aqui as melhoras dele. Para falar desses e outros assuntos, a Paula Bernardes é psicóloga também, trabalha nessa equipe multidisciplinar e ela que estava em cima do cavalo nas últimas, no último bloco, fazendo esse tratamento que agora tem uma outra terapeuta fazendo com o Caio. Paula, obrigado por nos receber aqui, parabéns por esse trabalho legal. Obrigada, sou apaixonada pelo que eu faço. Na verdade, eu tenho contato com cavalos desde pequena e tive a experiência assim de ter contato com animais, de sentir, né, na minha própria pele a autoestima que foi me dando esse contato com o cavalo. E aí, com o tempo, eu descobri esse trabalho e tenho desenvolvido aqui na equipe do Cavalo Amigo. E é um trabalho assim que me enche de alegria, porque ver a evolução dos praticantes quando eles chegam e quando eles saem de um atendimento, seja o primeiro atendimento que eles fazem, é sensacional, assim, vale muito o trabalho. Agora a gente está vendo ali que a Mansinha espirrou ali, né, o Sandro, e o Sandro estava na frente dela ali, por isso que o pessoal da equipe aqui está rindo. Essa é uma égua maravilhosa, a Mansinha, mais uma vez a gente mostrando para vocês. Bom, o teu trabalho, a gente viu tu trabalhando com o Caio. Que trabalho é aquele que tu estavas fazendo especificamente em cima do cavalo com o Caio, que tem um problema bem mais sério de estrutura corporal, né? Então, quando eu trabalho com o Caio, eu procuro auxiliar ele em questões de autonomia quando ele está montando, né, no tonhão. Então, segurar a rédea, conseguir manter o tronco alinhado e conversando com ele sobre todo o contexto que está em volta, se tem outros cavalos, se tem outros animais, né? Então a gente vai mantendo esse contato juntos e desenvolvendo autonomia nele para que ele daqui um pouco consiga cada vez mais se manter sozinho em cima do cavalo. Bom, e tu falaste também, a gente falou do Caio no outro bloco, o Ítalo também foi explicando um pouquinho do teu trabalho, e a questão de atender pessoas que não têm essas patologias, assim como é o caso do Caio, paralisia cerebral, síndrome de Down, e aí tu também utiliza, tem pacientes adultos. Como é que funciona uma ecoterapia para adultos, Paula? Para adultos. Então, tem casos já de procura, né, de pessoas que querem ter o contato com o animal e algumas delas têm alguns sintomas de depressão, né, algumas dificuldades de relacionamento interpessoal e o cavalo auxilia muito nisso. Como né? funciona isso? Na verdade, desde o momento que tu inicia o contato com o cavalo, é um vínculo muito forte que acaba te auxiliando no vínculo com as pessoas. Porque o animal é um cavalo muito sensível, então tu tem que estar muito atento naquela relação. Se tu não está atento, ele te mostra o que está acontecendo com ele, né? Ele é um animal selvagem, então a gente tem que estar muito presente nessa relação. Então auxilia nessa questão dos relacionamentos e também questão de autoestima, de felicidade, né? Traz de fato um conforto pessoal muito forte. Tu talvez seja suspeita para falar que tu disse que ama cavalo e desde criança tu tem essa interatividade muito forte com os animais. Mas existe algo, além da questão técnica de equilíbrio, algo que transcenda isso, a parte técnica, a parte física? Existe um sentimento, um outro sentido, alguma coisa que vocês acabam sentindo e notando nessa terapia junto com os cavalos? Eu acho que o que transcende de fato é o contato com a natureza. É saber que tu está diante de um animal selvagem e ao mesmo tempo estar ali com ele, prestando atenção no que ele precisa e também solicitando a ele algumas coisas que tu precisa. É uma relação que é uma troca assim que não tem como explicar, é difícil de colocar em palavras mesmo. Assim. Quem tem essa relação, acho que sabe um pouco do que eu tô falando, porque
é mágico, assim. Acho que o contato do ser humano com o cavalo, desde a história antes de Cristo, é uma história de uma relação de muita confiança. Então acho que se torna mágico por causa disso. Aquela coisa que não dá para explicar, tem que sentir. Tem que sentir, exatamente. Bom, e esse trabalho que vocês realizam aqui, uma terapia, por exemplo, com um adulto, tu vai conversar as mesmas questões que uma terapeuta conversa no consultório, dentro de 4 paredes, como o Sandro falou, ou acaba nem conversando, às vezes só o contato com o animal já é o suficiente? Isso depende muito do praticante. Se tem algum praticante que quer trazer alguma questão da vida pessoal que está acontecendo, ele tem esse espaço aberto e a gente vai conversar sobre isso. Por exemplo, ele num cavalo, tu no outro, e vocês saem conversando. E a gente sai conversando sobre o que está acontecendo. Porém, também prestando muita atenção na equitação, porque querendo ou não, ele está em cima de um cavalo, então ele precisa também estar atento a isso, né? E já tem outros adultos que vêm para cá mais com o intuito da equitação terapêutica mesmo, de poder aprender e se sentir seguro em cima do animal. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao esporte. A gente sabe que aqui é realizado o The Best Jump, um dos principais torneios do mundo realizados aqui na nossa cidade. Quando é em competição, e o Sandro trabalha isso desde pequeno, a relação muda do atleta, aí a gente está falando de um atleta, muda em relação ao cavalo para ele poder ter um desempenho melhor? Vocês costumam atender também os atletas que competem aqui pela Sociedade Hípica? Então, hoje a gente não tem nenhum caso de atletas que estão sendo atendidos na ecoterapia. Porém, eu acredito que alguns deles já possam ter passado pela ecoterapia antes de começar as aulas de equitação, né? Algumas crianças ou até mesmo adultos ainda não têm autonomia desenvolvida para poder já iniciar uma aula de equitação tradicional. Então, eles iniciam com a gente na ecoterapia para desenvolver essa confiança, desenvolver a autoestima e aí então dar o passo seguinte, que é o passo mais profissional mesmo do atletismo com cavalos. E é uma questão interessante, né, Paula, porque é um conjunto, como se diz nas próprias provas, né? É o conjunto, até se chama assim tecnicamente, né? Então os dois precisam estar bem, né? Claro, com certeza. E a gente tem que respeitar isso, né? Se um dia o cavalo não está bem, aconteceu alguma coisa com ele, é um tipo de trabalho que tem essas variáveis. Talvez a gente não vai poder usar aquele cavalo naquele dia. E se o praticante também está com alguma dificuldade específica, a gente tem que poder trabalhar o contexto e ver de que forma ele vai poder usufruir também aqui da ecoterapia. Legal, esse é um trabalho muito legal que a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês que estão em casa hoje. Já entrevistamos diversas vezes o Sandro, a Silvia e outros terapeutas a respeito desse trabalho, mas é importante a gente mostrar aqui na prática como é que isso funciona, e hoje com o Caio vocês puderam observar isso, não só nas imagens que nós mostramos, mas também no depoimento da mãe, que é algo que, por falar em transcender, transcende a questão médica, psicológica. O depoimento que essa mãe deu para a gente hoje aqui no programa fala por si só. Não precisa até, é bom falar tecnicamente, mas a evolução que tem o Caio, eu acho que comprova a eficiência da ecoterapia, né, Paula? O sorriso que ele sai, a gente percebe desde o olhar dele, logo que ele sai do atendimento, é um outro olhar, vale a pena, sim. Quem gosta de trabalhar com animais, a ecoterapia traz essa questão do afeto, é muito forte. Obrigado. A Paula, que é uma das psicólogas, terapeutas aqui da ecoterapia, eu vou chamar o Sandro para a gente encerrar o programa de hoje. Sandro, acho que conseguimos mostrar o Sandro e a Mansinha, né? Que eu disse que era a estrela. O Tonhão está passando aqui junto com o Caio. Com essa imagem nós vamos encerrar o programa, mas antes de encerrar, Sandro, o site, como é que o pessoal entra em contato para conhecer melhor e vir aqui também conhecer o trabalho de vocês pessoalmente? Sim, fora as plataformas, né, de Facebook e Twitter, pode procurar pelo site da cavaloamigo.com.br, né? Lá tem todas as informações necessárias, também conta o apadrinhamento, né? É uma coisa que é muito importante salientar, que as empresas podem até restituir até 100% do imposto de renda apadrinhando uma criança na ecoterapia. Quantas crianças vocês têm ou pacientes aqui hoje na ecoterapia? Nós temos um total de 12, mas apadrinhadas hoje são 4. Precisa, né? Porque tem um custo alto, né? Infelizmente a Cavalo Amigo não pode arcar nem a hípica com todos os gastos. Exatamente, e fora o custo ainda tem uma fila de espera de 300 crianças, Léo. 300? Crianças esperando atendimento, são famílias em vulnerabilidade social,
que é realmente o pré-requisito para esse programa da ecoterapia solidária promovida pela Cavalo Amigo. Então, realmente, é para a criança que precisa do atendimento. Bom, mais uma vez o nosso apelo ao empresário que está assistindo o nosso programa. Esse programa, em 23 anos que está no ar, já ajudou, por incrível que pareça, a Daiane dos Santos, não tinha patrocínio uma vez para viajar, com toda a infraestrutura que se tinha na época. Daiane, nós ajudamos, e tantos outros atletas. Hoje a gente está pedindo, quem sabe, para um futuro atleta, mas também para crianças que precisam de um atendimento tão específico, tão multidisciplinar, como é a ecoterapia, que a gente mostrou hoje com o Caio. A gente espera sensibilizar a todos vocês. Paula, obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Sejam bem-vindos novamente. Valeu. Sandro, parabéns, viu? E contem sempre conosco aí, tá certo? Obrigado. E fique à vontade para voltar sempre aí. Então tá, eu vou sair do quadro, Julião, e vou deixar aqui o Tonhão, a Mancinha e também a equipe multidisciplinar junto com o Caio, para com eles encerrar o nosso programa de hoje. Um grande abraço para você, obrigado pela audiência e até o próximo final de semana com mais um programa Encontro do Esporte. Até lá, tchau, tchau.